Só lembrando, pessoal, que quem quiser agora pode estudar junto com Filosofia da Psique, tendo videoaulas particulares através de videochamadas ao vivo, com transmissão direta. Então você pode interromper, fazer perguntas, questionar coisas, puxar assuntos que te interessam mais. Para agendar as videoaulas particulares, você entra em contato pelo direct do Instagram ou deixa o seu e-mail nos comentários que nós retornamos para que você saiba a respeito de valores, de planos de aula, como que funciona. É isso, vamos ao nosso vídeo. Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Hoje falar um pouco sobre hábitos de leitura e estudo. Eu já tenho um vídeo no canal falando a respeito, na verdade é um áudio com imagens, mas resolvi gravar esse com a minha imagem mesmo aqui falando para vocês. E talvez tentar resumir um pouco, que o outro acabou ficando meio extenso, espero conseguir dessa vez ser mais resumido. Algumas pessoas relatam que têm muita dificuldade em começar um hábito de leitura, de estudo, até querem ler, querem se tornar um pouco mais intelectualizadas, lembrando que ser intelectualizado não significa ser melhor do que ninguém, só significa que você tem um estudo, um conteúdo que você desenvolve intelectualmente a mais. Muitas pessoas querem fazer isso, mas não conseguem iniciar esse hábito e falam que tem muita dificuldade, que até começam a ler, mas desistem logo de início, que não conseguem se concentrar na leitura. Então vamos a algumas dicas rápidas a respeito de hábitos que podem favorecer o início dos teus estudos e da tua leitura. Uma das principais questões é o ambiente no qual se estuda e se lê. As pessoas têm muito hábito de tentar ler em qualquer lugar, de estar tentando iniciar o hábito de leitura ou de estudos a partir de lugares muitas vezes ruidosos, desconfortáveis. Aí muita gente diz, mas tem gente que lê no avião com pessoas conversando, tem gente que lê no meio da praça, com um monte de gente andando, com um monte de gente falando. Bom, quando uma pessoa já tem um hábito de leitura, muitas vezes ela consegue, eu não consigo isso, eu preciso de um lugar silencioso, mas muitas pessoas conseguem ler no meio de barulho, no meio de movimento, porque elas conseguem abstrair todos os sons de em volta, negá-los para sua audição e se concentrar no que estão fazendo, se concentrar no livro que estão lendo. Por isso conseguem ler com pessoas falando, conseguem ler com barulho de televisão, conseguem ler com música tocando, conseguem ler com várias interferências. Eu não consigo isso, mas muitas pessoas conseguem. Agora, quem está iniciando o hábito de leitura e estudo, dificilmente vai conseguir isso logo de início. Então, dificilmente você vai conseguir abstrair esses sons e se concentrar na tua leitura se você está iniciando agora. Por isso, é muito importante que vocês busquem um lugar apropriado para estudar ou ler. Então, um lugar onde seja algo silencioso, sem circulação de muitas pessoas. Se não tem um lugar assim, bom, então vamos tentar o mais próximo disso, onde tem menos chance de uma pessoa entrar. Se tem barulho, por exemplo, externo, tentar ligar uma música que não tenha letra em uma língua compreensível a você, porque quando tem uma letra em uma língua que você compreende, é muito comum que as pessoas acabem se concentrando na letra da música e se desconcentrando do que estão fazendo. Então, ou música sem letra nenhuma, como é o caso das clássicas eruditas, ou então uma música em uma língua estrangeira que você não compreenda para que não te atrapalhe nos estudos e nas leituras. Então isso é muito importante, um lugar confortável também. Então às vezes a pessoa senta numa cadeira dura, desconfortável, que dói as costas, que fica incomodando. Não vai conseguir se concentrar na leitura, porque você tem um incômodo no teu corpo que está chamando mais a atenção para ele do que o livro está chamando a tua atenção. Algumas pessoas falam, mas se eu me sentar de maneira confortável, eu acabo dormindo. Bom, então você não está dormindo direito à noite, que é um outro problema que também pode gerar uma dificuldade em estudar. Se você não tem um hábito de sono razoável, dormindo o mínimo necessário para o organismo humano, você não vai conseguir se concentrar em leitura e em estudo. Realmente você vai se cansar rápido e vai dormir, porque você precisa manter hábitos saudáveis, ter dormido bem, estar bem alimentado, para que você consiga estudar com qualidade. Então a fome também é algo que te desconcentra, que pode te tirar a atenção e não te permitir fazer uma leitura ou um estudo bacana e adequado. Então, lugar confortável, silencioso preferencialmente, se não é possível um lugar silencioso, tenta ou ligar um som enquanto estuda, ou então colocar
alguma coisa que proteja o teu ouvido para não receber tanta influência do som externo. Então buscar um lugar o mais silencioso possível e sem circulação de pessoas e que seja confortável a você. Temperatura ambiente bacana, então se tiver frio, lembrar de colocar uma blusa, não ficar tremendo de frio. Se tiver calor, talvez ligar um ventilador, abrir janelas para arejar bem o lugar. Isso já favorece muito. Um segundo aspecto que torna-se um problema para as pessoas ao tentar ler ou estudar são os eletrônicos. Então, celular, computador, esse tipo de coisa normalmente tende a desfavorecer a leitura, porque chama a tua atenção para outras coisas, você acaba por, escuta a mensagem chegando, vai lá ver o que é, já quer responder, já quer passar para mais alguém, compartilhar com outra pessoa já compartilha alguma coisa com você também, já te chama para uma conversa, já era o estudo, já era a leitura. Então, tenta, se é livro físico, então você vai pegar um livro físico de fato para ler, desliga celular ou no mínimo bota no não perturbe, no silencioso, nem no sistema de vibração, deixa ele no silencioso completo, deixa lá no canto ou até em um outro ambiente do que você está, desliga o computador, desliga tudo, não tem por que estar ligado se você vai ler um livro físico. Senta, dedica um número de horas àquela leitura, lê, depois você vai ver a notificação que chegou, depois você vai ver as coisas que tem para serem visualizadas. Mas eu uso o computador para ler, eu leio em PDF, ok. Preferencialmente, se você tem qualquer tipo de aplicativo que envia mensagem no teu computador, desliga a internet do computador. Deixa o computador offline, porque se você vai ler em PDF, você já tem o arquivo baixado, você não precisa da internet. Mas eu gosto de fazer pesquisa enquanto leio. Se é algo essencial para a tua compreensão no texto, busca ir lá, pesquisar rapidinho, só ver o que você quer e já desconectar e voltar para a leitura. Se não é essencial, anota num papel ou digita num arquivo de Word à parte, deixa para depois, mais tarde, você pesquisar o que é, para que isso não fique te desconcentrando da leitura. Então tentar sempre controlar os equipamentos eletrônicos e não ser controlado por eles. Então evita qualquer tipo de notificação, qualquer coisa que possa te desconcentrar da leitura. Um outro aspecto importante em relação ao desenvolver do hábito de leitura ou estudo. Algumas pessoas querem desenvolver o hábito de leitura, nunca tiveram o hábito de ler grandes extensões de livro, uma vez na vida, enquanto estava na escola, leu um livro complexo e acha que vai conseguir ler novamente, sendo que já faz anos que não lê. A leitura, o estudo, ele é semelhante à prática física. Então, quando você tem uma prática física, o que acontece? Você acaba tendo que começar devagar, com poucos exercícios, com pesos mais leves, senão a única coisa que você vai conseguir é render um músculo, ter um rompimento de ligamento e talvez até nem poder mais fazer prática física por ter danificado o teu corpo. E com a leitura é muito semelhante, então não adianta você querer começar a leitura por um grande clássico que é extremamente complexo, que é difícil a linguagem, que é uma linguagem mais arcaica, que tem suas especificações, que tem sua forma mais poética de escrita. Não dá. Se você não é acostumado com a leitura, não tem sentido nenhum tentar isso. É a mesma coisa que você ir numa academia, nunca ergueu peso na vida, nem trabalhou com coisas físicas de grande investimento físico, e aí você vai numa academia e tenta erguer um peso de 100 quilos. É absurdo e é óbvio que você não vai conseguir. Você está se sabotando. É mais do que nítido que você não vai conseguir. Então, vai começar um hábito de leitura, nunca leu grandes textos na vida. Não queira começar por textos complexos. Começa por textos simples, por textos curtos, por textos rápidos. Um exemplo que eu selecionei da minha coleção aqui para vocês darem uma olhada. Eu considero inclusive o Maurício de Souza como um grande autor brasileiro. Essa aqui é uma das revistinhas dele, o Parque da Mônica. Revista em quadrinhos é uma ótima leitura e não se engane, muitos desses textos são bastante complexos, inclusive alguns dos textos de alguns da cultura dos mangás são extremamente complexos, tem uma questão filosófica muito grande. Então começa o hábito de leitura com livros mais simples, com livros com bastante figuras, com textos mais curtos, que você consegue ter uma fluidez de leitura e que você não vai se desanimar logo no começo. Então, as histórias em quadrinhos, as HQs, são excelentes opções para iniciar hábitos de leituras.
Claro que você não pode ficar só na HQ, isso não vai te produzir uma leitura mais complexa, uma leitura com teor mais intelectualizado. Então a segunda obra que eu separei aqui, e que para mim é um livro assim dos melhores, excelente, foi o meu primeiro livro que eu li na vida, e é assim uma ótima obra. Eu levei tempo para conseguir a edição que eu queria dele, que é essa aqui, que é uma edição dos anos 70, que tem um texto um pouco mais poético, um texto mais na escrita mais antiga mesmo, que eu aprecio, é O Pequeno Príncipe. Então, O Pequeno Príncipe, esse livro, ele tem uma linguagem que, por um lado, é uma linguagem fluida, fácil de ler, fácil de compreender. Por outro lado, é uma linguagem poética e filosófica. Então ele já começa a te puxar para um caminho, é uma leitura infanto-juvenil, ele já começa a te puxar para um caminho mais na direção de pensar, de refletir, de entender o simbolismo do texto, entender o que cada aspecto do texto traz. Então ali já existe um certo investimento necessário e vai te ajudar a construir uma capacidade intelectual maior. E aí, o próximo que eu selecionei aqui para vocês, aí a gente já pode entrar em um texto mais da literatura clássica, ou de uma literatura mundial, algo um pouco mais complexo, que demanda um pouco mais de energia. Nesse caso, eu selecionei aqui como uma boa opção José Saramago. Esse daqui é o livro Caim dele, mas ele tem várias obras. É um autor português que ele escrevia obras literárias, ele já é falecido, escrevia obras literárias de grande qualidade, que demandam um investimento maior para você entender o simbolismo das obras dele, que tem um texto um pouco mais elaborado, que acaba sendo um pouco mais travado também na leitura para quem não tem o hábito, mas espera-se que depois de você já ter lido alguns livros mais simples, você consiga dar conta de digerir esse texto. E aí a gente pode ir para um texto bem mais complexo. Esse aqui, apesar de não aparecer muito bem a escrita, eu tenho o costume de comprar livros em sebos. Então, eles já vêm um pouco desgastados. Esse daqui é o livro do João Guimarães Rosa. Esse, no caso, aqui é o Sagarana, mas tem várias obras dele. O Grande Sertão Veredas é a mais famosa, que são obras que tem também, se não me engano, Noites no Sertão, junto nessa mesma obra, ou não é uma outra, em um outro volume que eu tenho, o Noites no Sertão. Noites no Sertão é um pouco mais simples, esse daqui é um pouco mais complexo. Noites no Sertão, Grande Sertão Veredas são um pouco mais digeríveis. Essa já é uma literatura bastante complexa, é um autor brasileiro, ele já tem uma literatura clássica e bem difícil, com alguns vocabulários bastante específicos de uma região. Então já é uma leitura que te demanda um pouco mais de investimento energético e é bem possível que você precise de um dicionário ao lado para ler. Então é uma leitura que já vai te favorecer a enfrentar outros livros mais um pouco mais complexos ainda. O outro que eu separei, que aí a gente pode falar um pouco sobre leituras mais complexas, óbvio que é dentro da minha área de interesse, aí você tem que ver qual é a área que vai te despertar maior interesse. Por exemplo, Anticristo, do Nietzsche, é uma das obras assim que a gente pode citar como uma obra bem mais complexa para se ler. Essa aqui é o Para Além do Bem e do Mal, são as duas obras também mais simples do Nietzsche, dentro das condições de ler e compreender Nietzsche. Então também isso é importante, que você tenha a noção de que mesmo dentro de um autor, existe uma hierarquia de obras que são mais simples, mais compreensíveis e obras que são mais complexas. Por exemplo, se você pegar o Nietzsche, você for para obras como é o caso do Assim Falou Zaratustra, outras obras desse... A Gaia Ciência também não é uma das mais simples leituras. Essas obras, elas já são bem mais densas, bem mais complexas. Se você começa por um Para Além do Bem e do Mal, por um Anticristo, é muito mais simples a leitura, é muito mais palatável. Então você acaba se habituando ao texto do autor antes de se empenhar em um texto mais complexo dele.
E aí o próximo que eu separei aqui é, sem dúvidas, Maquiavel, que eu considero uma leitura bem mais complexa, e que talvez a partir de você lendo um Nietzsche você já tenha uma tranquilidade para compreender o Maquiavel. E aí também uma hierarquia. A Mandrágora, por exemplo, é uma peça teatral que o Maquiavel escreve e é bem mais palatável do que se você for para a obra máxima dele já de cara, que é o Príncipe. Se você vai para o Príncipe, a chance de você desanimar no meio da leitura é muito grande. É um livro extremamente pequeno, se você for ver. É um livro bastante curto, não é um livro tão extenso, mas é um livro que você leva mais de um mês para ler se você for ler de maneira adequada. Porque realmente é um livro extremamente complexo, é um livro que traz exemplos que são fora da nossa realidade, traz contextos históricos que nós nem sempre conhecemos. Então é um livro que demanda uma leitura muito atenta, uma leitura muito dedicada e que às vezes você ainda precisa ir para uma videoaula, para um outro conteúdo paralelo ou discutir com uma outra pessoa que já é da área e conhece há mais tempo essa leitura para depois reler e ter uma outra compreensão. Então, lembrando, para desenvolver hábitos de estudo e leitura, ambiente adequado, sem ruídos, um ambiente confortável, sem trânsito de pessoas, buscar se desconectar de tudo que é tecnologia que possa interferir na tua leitura e buscar uma hierarquia de leitura adequada, não querer começar logo por textos altamente complexos. Algumas dicas a mais que eu poderia dar é sempre tenham atenção à vista de vocês. Algumas pessoas relatam que se cansam muito ao ler e não se dão conta de que na verdade elas se cansam ao ler porque elas não estão enxergando direito. Então vai a um oftalmo, faz exames, vê se você não precisa usar óculos para leitura, para que você também não se canse em excesso por forçar muito a vista. Às vezes a pessoa não consegue enxergar direito, por isso que ela se cansa e não consegue ler. Isso acontece muito com crianças. Às vezes os pais, meu filho tem preguiça de ler. Não, muitas vezes a criança não tem preguiça de ler, ela não consegue ler. Ela não consegue ler porque ela não enxerga direito. Só que como nós não temos uma base de comparação, a gente não sabe como outras pessoas enxergam, por isso que é difícil também para a gente explicar, por exemplo, o daltonismo, explicar algumas coisas que acontecem particulares da visão de cada um, porque as pessoas não conseguem entender e não conseguem ver pelos olhos do outro, não conseguem enxergar como o outro enxerga. Por isso que às vezes a criança não sabe relatar também o que ela está sofrendo, ela não sabe relatar que ela não está enxergando direito. Então é preciso também que, em caso de crianças não tá tendo facilidade em ler, criança tá se queixando de dor de cabeça, tá se queixando que é difícil ler, leva no oftalmo para fazer um exame para ver se não é problema de vista. É isso, espero que esse vídeo colabore com o desenvolvimento de estudos de vocês. São algumas dicas um pouco mais rápido, um pouco mais breve do que o vídeo anterior, mas ainda assim é difícil não se estender um pouco. Vocês perceberam que eu tentei ser o mais resumido possível, mas ainda assim o vídeo acaba se estendendo o necessário para se explicar a respeito disso. É isso, deem uma conferida no nosso material, se inscrevam no canal, cliquem em gostei nos vídeos para nos auxiliar a divulgar o trabalho e a chegar até mais pessoas, e até um próximo vídeo.